Olá, seja bem-vindo ao Trilho do Discipulado, uma série de lições que tem como objetivo levar você a melhor compreender as orientações do Deus vivo para a sua vida e levá-lo a um nível de maior conhecimento e maior intimidade com Ele, em uma caminhada de fé e santificação. É importante também que você tenha a sua Bíblia à mão, para conferir os textos que serão usados como referência durante o estudo. Se você não possui Bíblia, não tem problema. Esses textos estarão também sendo exibidos durante o vídeo. Este é o estudo de número 1, Desvendando a Palavra de Deus. Bom estudo! A palavra Bíblia é de origem grega e significa livros. Embora tenhamos a Bíblia na conta de um só livro, na realidade é constituída de uma coleção de livros menores. Ao todo, são 66 que compõem a Bíblia, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esta coleção de livros também é chamada de Escrituras Sagradas e a Palavra de Deus. A Bíblia é um livro antigo. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, foi escrito aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Já o Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito aproximadamente no final do primeiro século depois de Cristo. Isto significa que a Bíblia foi escrita num período total de 1500 anos, aproximadamente. Além disto, é importante lembrar que o último livro foi escrito há quase 2000 anos atrás, e sua mensagem continua tão atual hoje como no tempo em que foi escrita. A importância da Bíblia deve-se ao fato de ser a revelação de Deus aos homens. Isso a torna um livro diferente de todos os outros e explica a razão por que devemos procurar sempre os seus ensinos para orientar nossa vida. Um livro escrito por homens inspirados. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens. Esses homens eram homens comuns, especiais apenas em um sentido. Foram usados pelo Espírito Santo para escrever a revelação de Deus à humanidade. Por isso dizemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas é a palavra de Deus, como está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Algumas vezes o Espírito Santo disse ao escritor exatamente o que ele deveria escrever. Leia Jeremias 36. O verso 2 ordena: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te hei falado contra Israel. Ao ler Lucas, capítulo 1, verso 3, e Apocalipse, capítulo 1, versos de 1 ao 11, percebe-se que o escritor foi guiado a buscar e a instruir-se, através do Espírito Santo, de tudo o que deveria escrever. Isso implica dizer que Deus atuou de várias maneiras a fim de que a sua mensagem fosse revelada aos homens. Como podemos ter certeza de que o Espírito Santo auxiliou os homens a escreverem as palavras de Deus? Os próprios autores da Bíblia declaram que escreveram por revelação divina. Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12. Os livros da Bíblia formam uma unidade. Apesar das diferentes funções que cada escritor exercia em sua vida secular, e viveram em épocas tão distintas, há plena harmonia entre seus escritos. Amós era pastor de gado, Davi era rei, Lucas era médico, Paulo, fazedor de tendas e intelectual, enquanto Pedro e João eram pescadores. Alguns destes homens escreveram apenas um livro da Bíblia, outros escreveram muito mais. Paulo, por exemplo, escreveu 13 livros, todos inspirados pelo Espírito Santo e contendo a mesma unidade harmônica. Um livro explica o outro e não se contradizem. A Bíblia contém verdades que os homens não poderiam ter descoberto por si mesmos. Ninguém poderia ter escrito sobre a criação do universo sem que o Deus lhe houvesse revelado. Sabemos através da história que certos fatos aconteceram,
mas ao lermos a Bíblia, verificamos que vários desses acontecimentos foram profetizados muitos anos antes. Lucas capítulo 4, verso 21. Deus nos ajudará a reconhecer que a Bíblia é a verdade se desejarmos sinceramente seguir os seus caminhos. João 7, versículo 17. Jesus deu testemunho a respeito da inspiração da Bíblia. Lucas capítulo 24, verso 27. A influência da Bíblia na transformação de vidas. A mensagem da Bíblia transforma o homem. Muitos tiveram a sua vida totalmente transformada pela leitura da palavra de Deus. Nações têm sido mudadas. Pode-se sentir pessoalmente a sua influência transformadora todos os dias, quando estamos tristes e a sua leitura dá conforto. Quando estamos com medo, inspira confiança. Quando estamos em desespero, dá-nos esperança. A Bíblia contém o bálsamo, a palavra certa para a necessidade de cada indivíduo. A atualidade da mensagem da Bíblia. Este é outro fator que atesta a inspiração da Bíblia. Certos livros da ciência, escritos há pouco mais de 10 anos, já se encontram desatualizados. Entretanto, a Bíblia é sempre atual. Os problemas de que a Bíblia trata são problemas de geração em geração. Isaías, capítulo 40, verso 8. Mateus, capítulo 24, verso 35. A finalidade da Bíblia. A Bíblia revela Deus ao homem como o objetivo de apresentar-lhe a salvação. A Bíblia apresenta ao homem o plano de salvação criado por Deus, para que todo homem tenha a oportunidade de ser salvo. João, capítulo 20, versos 30 e 31. Uma vez salvo, o homem necessita crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Aqui a Bíblia cumpre sua segunda função, a de edificar os que vão sendo salvos para que cresçam na comunhão, na sabedoria e no poder. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao 17. Como tirar melhor proveito do estudo da Bíblia? É bom ter horário e lugar definidos para estudar a Bíblia, mas procure observar esses princípios ao estudar a palavra de Deus. Primeiro, leia um versículo localizando o seu contexto, isto é, os versos que lhe antecedem ou sucedem. Segundo, escreve-o com suas palavras, meditando no que aprendeu neste versículo. Terceiro, procure destacar as palavras mais importantes do versículo e, em seguida, compreender o seu significado. 4. Faça uma aplicação pessoal e imediata da verdade contida no versículo em estudo. Continue lendo e estudando sempre a palavra de Deus. Não se esqueça de que a Bíblia é viva, porque fala de um Deus vivo. Hebreus capítulo 4, verso 12. O caráter dinâmico da Bíblia reflete-se na firmeza com que fala das necessidades específicas de cada indivíduo. Em qualquer época da história, deixe Deus falar-lhe através de sua palavra. Em qualquer época da história, deixe Deus falar-lhe através da sua palavra. Foi importante para você esse estudo? Tenho certeza que sim. Então continue conosco assistindo ao nosso próximo estudo, Encontros com Jesus, João Batista, e descubra quais foram as descobertas impressionantes que ele fez sobre Jesus. Até o próximo estudo.